Olá pessoal! Quem não deseja ter um contorno bem definido, sem aquele pezinho da gordurinha do jowl que fica nessa região? Se você se interessa por esse tema, fica aqui com a gente, que nos próximos minutos eu estarei falando sobre o contorno facial, como podemos melhorar. Mas antes, se você não está inscrito, aproveita e se inscreve no canal e clica no sininho para que você receba as notificações sempre que postarmos algo novo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e, se for útil, deixe o seu like com a gente no final. Gente, o contorno é um objeto de desejo de muitos pacientes aqui na minha prática clínica. Ter um contorno bem definido, sem ondulações, sem peso, sem excesso de pele, sem papada. E eu vou contar para vocês. Um item importantíssimo nessa avaliação é o mento ou queixo. O queixo, ele é um item central que precisa ser avaliado considerando as proporções faciais ideais. Então, paciente que tem um queixinho para dentro, um queixinho curto, a gente consegue alongar essa face e consegue embelezar essa face, projetando e alongando. Quando a gente avalia o queixo, é muito importante a gente também avaliar uma estrutura que está intimamente ligada a ele, que é a papada. Então, muitas vezes eu atendo pacientes que chegam aqui com a queixa focal na papada e, na verdade, o problema está no queixo. Por quê? A papada, ela se apoia no queixo. Então, quando a gente tem uma deficiência dessa estrutura, a papada fica em evidência. Imagine o queixinho para dentro, eu não tenho onde apoiar essa estrutura do submento que é a papada. E aí ela fica em maior evidência. Por isso que essa avaliação multidisciplinar é muito importante. Por isso que a gente não consegue passar valores por telefone, porque às vezes você acha que o problema está na papada e o problema pode estar no mento, pode estar no queixo. Por isso que essa consulta aqui é muito importante, porque é nesse momento em que eu vou conhecer as suas necessidades, individualidades, os seus desejos e atrelar tudo isso à minha prática clínica para que a gente possa construir uma linda trajetória de tratamento. Além do queixo, uma outra estrutura importantíssima na análise do contorno facial é a mandíbula, gente, que confere essa concavidade nessa região da face. Nas mulheres, menos marcado, né? E nos homens, um pouco mais marcado e com ângulo reto em maior evidência. Nas mulheres, a gente não tem esse ângulo reto, né? O ângulo é um pouquinho maior e a gente precisa identificar essas angulações para poder diferenciar a conduta no sexo feminino do sexo masculino. Essas três estruturas que eu falei para vocês anteriormente, queixo, mandíbula e papada, são os três componentes básicos quando a gente analisa um contorno facial, analisa uma face de perfil. É disso que estamos falando, né? Dessa transição queixo, papada, mandíbula. É isso que embeleza o perfil. Porém, é muito importante a realização de uma análise multifatorial. Isso porque, se o paciente tem um peso nessa região do terço médio da face, ele vai repercutir nessa gordurinha aqui do jaws, no peso aqui nessa região supramandibular. E se eu só trato essa região do terço inferior, esquecendo o meu terço médio, eu não tenho um resultado elegante e natural. Então é importante avaliar o paciente como um todo para que a partir disso a gente possa chegar no resultado belo. Então, se esse paciente ele já tem um peso nessa região do terço médio que repercute no terço inferior da face, inicialmente nós vamos estruturar o terço médio sempre de cima para baixo, porque retirando esse peso do terço médio, eu já repercuto numa redução desse volume de tecido no terço inferior. Às vezes, só tratando o terço médio, eu já melhoro inclusive a papada e o peso do jaws. Por isso que essa avaliação individual é tão importante. Nessa análise do contorno facial, nós temos dois perfis de paciente.
Um paciente jovem que tem uma deficiência estrutural própria, por exemplo, um paciente que já tem um queixinho para dentro, que tem um queixinho curto de acordo com as proporções faciais, que não tem uma mandíbula tão marcada. E a partir disso, nós iremos traçar um plano de tratamento com base nessas necessidades, nessas deficiências. Nesse caso, tanto da deficiência do mento quanto no contorno mandibular apagadinho, uma das opções é o preenchimento com ácido hialurônico. Tem um vídeo que eu falo aqui basicamente de tudo que você precisa saber sobre ácido hialurônico. Então corre lá, se houver alguma dúvida, que lá eu detalho tudo que você precisa saber. Mas o ácido hialurônico ele é um gel que é biocompatível com o nosso organismo e ele, nesse caso, faz o papel de simular o osso. Então, se o paciente tem um queixinho para dentro, nós temos o intuito de projetar ele para frente e, obviamente, respeitando as proporções faciais de cada paciente, para ter um resultado natural, belo e harmônico, sem exageros, tá, gente? Se esse queixo é um queixo curtinho e eu preciso harmonizar, porque os terços da face precisam ser proporcionais, então, por exemplo, se o paciente tem um terço superior, ok, um terço médio, ok, mas um terço inferior curto para suas proporções faciais, nós conseguimos ter esse efeito de alongar a face, alongando o queixinho, né? Se essa for a indicação. Mas se esse paciente tem uma mandíbula apagada, né? É um paciente do sexo masculino que tem o intuito de deixar esse rosto mais quadrado, a opção é realizar o preenchimento dessa região lateral da mandíbula, que vai deixar com um contorninho mais marcado, mais elegante, tá? E se esse paciente ele tem um queixinho para dentro, como eu falei para vocês, há uma possibilidade dele ter uma papadinha marcada, porque a gente não tem uma estruturação, não tem um suporte para poder apoiar a papada. E muitas vezes a gente já só de tratar o queixo há uma melhora significativa da papada desse paciente. Ainda nesse contexto é importante ressaltar que o formato do queixo masculino é diferente do feminino. O feminino ele é mais delicado, mais triangular, ao intuito de deixar com uma pontinha. O queixo masculino ele é um queixo mais quadrado, que é o que confere força e masculinidade ao paciente do sexo masculino. Nesse caso, o intuito de realizar o preenchimento da região mandibular, quando houver indicação associada a um queixo mais quadrado, o resultado é de uma face mais quadrada, mais masculina, que transmite maior autoridade e confiança nos meios sociais. O intuito é que você se sinta bem ao se olhar no espelho, se reconheça e que as pessoas notem que você está mais bonito, mais belo, transparecendo maior autoridade e masculinidade, se esse for o seu desejo. Porém, que as pessoas não apontem e notem que você fez procedimento, que você preencheu o queixo, que você preencheu a mandíbula. O resultado mais bonito, na minha humilde opinião, é o resultado natural e elegante. E trazendo agora um pouquinho para o aspecto feminino, né? Muitas vezes a gente tem uma paciente que tem um rosto delicado no terço médio, mas quando a gente chega no terço inferior, tem um queixinho quadrado, que acaba masculinizando essa face. Nesse caso, o intuito será deixar esse queixo mais triangular com uma pontinha para trazer maior delicadeza e feminilidade a essa face. Falei do primeiro perfil, que é o paciente jovem que tem uma deficiência estrutural, e agora vamos para o segundo perfil, que é aquele paciente que já tem um processo de envelhecimento em curso. E o que isso quer dizer? Ao longo desse processo, há um desgaste de algumas estruturas, como por exemplo, desgaste de estrutura óssea, isso faz com que ocorra um apagamento do nosso contorno. Dessa forma, a gente não tem um suporte nessa região. Há um desgaste do queixinho também, o queixo tende a sofrer uma rotação anterior. E qual seria a solução para esses problemas, doutora? Basicamente, devolver as estruturas
que foram gastas ao longo desse processo de envelhecimento. Então, se é uma deficiência na mandíbula, repor através do preenchimento com ácido hialurônico, que é o gel que eu falei anteriormente para vocês, biocompatível com o nosso organismo e que vai simular o osso. Se é uma deficiência do queixinho, no sentido de alongamento, alongar com preenchimento, de projeção, que é projetá-lo para frente um pouquinho, de projeção. No geral, ao longo desse processo de envelhecimento, algumas outras estruturas que são deficientes também, isso faz com que a gente precise tratar o queixo como um todo. Então, começa a surgir aquela ruguinha de marionete, começa a ficar fundinho aqui nessa região, e isso aqui é um saco sem fundo, gente. A gente precisa preencher para alongar a face. Por isso que essa avaliação é tão importante, que é importante também a escolha de um médico capacitado e da sua confiança. E aqui eu volto a enfatizar a importância de uma análise multifatorial, porque se há deficiência de estrutura óssea no terço inferior, também haverá no terço médio, afinal, envelhecemos como um todo. E se há um desgaste de estrutura de sustentação nessa região, aqui o que é que acontece? O rosto derrete, pesa nessa região. Então, avaliar se será necessário sustentar esse terço médio, porque aí já ameniza o peso que repercute no terço inferior. Se é necessário realizar bioestímulo de colágeno para colar essa pele, para melhorar a flacidez, para auxiliar no lift facial, quais serão as estratégias que serão utilizadas? Vai ser o preenchimento? Vai ser com fio de tração, de sustentação? Vai ser com fio de bioestímulo? Vai ser com tração microfocado? Enfim, nós temos um mundo de opções atualmente na dermatologia estética, e é aqui que eu trago aquele conceito, né? Um bom pintor, ele saberá escolher a melhor técnica e o melhor pincel para pintar a sua obra de arte. Da mesma forma, um bom médico, ele saberá escolher a melhor técnica, os melhores produtos para aquele quadro clínico especial e entregar um resultado belo e natural. Esses procedimentos doem, doutora? Então, gente, atualmente nós evoluímos muito em relação ao controle da dor. Aqui no consultório, eu realizo a aplicação do anestésico tópico, que é aquela pomadinha. Se for necessário, infiltramos também. E se mesmo assim o paciente continuar sentindo dor, temos a opção de realizar o bloqueio do nervo que inerva aquela região. Então, é muito tranquilo. Lembrando que são procedimentos que são realizados em consultório de maneira eletiva, ou seja, no dia seguinte você já estará apto a retornar às suas atividades diárias, sem downtime, sem te tirar da sua rotina de vida, tá, gente? E o melhor, conseguimos alcançar resultados muito semelhantes aos resultados que eram alcançados apenas com cirurgia no passado. Obviamente, em alguns casos, haverá sim a indicação da cirurgia plástica, e tudo isso vai depender dessa avaliação clínica individual aqui no consultório. E qual que é a duração desses procedimentos? Isso é relativo, tá, gente? Tem um vídeo que eu falo aqui sobre tudo que você precisa saber sobre ácido hialurônico. Então, se você tem alguma dúvida em relação a esse produto, corre lá nesse vídeo, que lá eu explico tudo de forma minuciosa, tá? Mas, como eu explico lá, nós temos vários tipos de ácido hialurônico no mercado. E tudo isso vai depender da densidade que a gente vai querer simular. Por exemplo, na construção de um queixinho e de uma mandíbula, por exemplo, o intuito é simular osso, ou seja, a densidade desse produto tem que ser maior e ele tenderá a ter uma duração maior também. Uma média entre 14 e 18 meses. E isso vai depender muito das características individuais de cada paciente. Por exemplo, um paciente que tem um metabolismo acelerado, que malha muito, ele tenderá a consumir mais rápido esse produto. Já um paciente que tem um metabolismo mais lento, que não pratica tanta atividade física, essa duração tenderá a ser um pouco maior. Importante lembrar da manutenção. Apesar dessa duração de 14 e 18 meses, assim como um carro precisa das revisões para estar funcionando de forma adequada, as manutenções dos nossos procedimentos são muito importantes para que a gente mantenha aquele resultado inicial que foi alcançado. Porém, nesse momento, não iremos utilizar o volume de produtos que foi utilizado nesse primeiro momento. Afinal de contas, é só uma manutenção. E é como eu costumo comparar aqui. Uma casa que não passou por nenhum processo de reforma, nesse primeiro momento, haverá um investimento de tempo, um investimento financeiro maior. Porém, posteriormente,
serão reformas pontuais, ajustes pontuais. Uma parede que rachou, uma telha que quebrou. Da mesma forma, são os nossos procedimentos. Posteriormente, apenas manutenções pontuais para que a gente mantenha aquele resultado bacana que foi alcançado inicialmente. E quais são as orientações para o paciente que pretende realizar esses procedimentos? Eu sempre solicito uma organização de aproximadamente 2 semanas sem eventos. Isso porque os procedimentos podem gerar um inchaçozinho, que é o edema no local que foi realizado, pode ficar vermelhinho, irritado e pode surgir também hematomas, que são os roxinhos, que são inconvenientes, tranquilos, de resolução rápida, mas que, diante desse contexto de eventos sociais, é melhor evitar. Gente, eu já vou ficando por aqui. Se o vídeo for interessante, deixa seu like com a gente, compartilha com os amigos e familiares, aproveita e se inscreve no canal. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu estarei respondendo com o maior carinho, tá bom? Um beijo!